anda na rua com seu cachorro, eles pegam seu cachorro, eles levam e você tem que pagar multa. E em alguns casos, eles pegaram cachorros e mataram muitos. E, aliás, colocaram ácido na garganta deles para... Então, estamos falando um monstro, né? Uma ditadura, leis, regras que para eles funciona. E mais, quem que apoia direitos dos animais, se só escutar isso, vai doer mesmo. Quem que tem um animal já sabe o que é amor, o que é... A gente sente por eles, né? Então, eu tenho 2 gatos. Hoje em dia, eu não quero nenhum unhas deles ficar machucado. Agora, pensa um regime faz com animais assim, que é nada a ver, não tem lado de política, não tem religião, não tem nada com animais, eles façam isso. E agora pensa como ser humano, o que na verdade eles estão fazendo, né? Fazendo tanto mortes. Até fazer uma pergunta meio na oposição do Vilela, né? Que ele perguntou para vocês se existe algum ponto positivo da República Islâmica. A gente está vendo que possivelmente um eventual governo de transição viria o descendente do Shah. Sim, príncipe herdeiro. Que é o Shah Reza Pahlavi. Reza, recebeu o nome da avó. Ah, tá. Avó. Então, que também é o Shah Reza Pahlavi, né? Sim. Durante o regime do Shahs, principalmente o que vigorou antes da Revolução Islâmica, vocês acham que existe algum tipo de autoritarismo? Porque, mais uma vez, vou passar a visão que a gente tem aqui no Ocidente. Que o regime do Shahs tinha ali a Savak, que era uma polícia, né, do regime iraniano que repreendia a população, que se mostrava contra o governo. Existiam alguns momentos, como a Sexta-feira Negra também, que houve manifestações, mortes por parte do Estado contra manifestantes. E se caso tem essa sucessão, se vocês acham que uma democracia no Irã seria a melhor solução. Por que eu falo isso? A visão que é transmitida pra gente, mais uma vez, é que o Irã, como vocês também apresentaram, é um país muito segmentado. Então a gente tem os baluches, tem os persas, existe comunidade judaica, os curdos, por exemplo. Vocês acham que um eventual governo democrático haveria o risco de uma fragmentação do Irã? Uma separação em vários novos estados? Eu vou responder uma coisa que você começou com Savak, para que o público possa entender que significa Savak. Savak é uma... organização ou podemos falar que é organização de inteligência e segurança nacional do país, que foi fundado em 1950 no regime do Shah. Também as leis sobre o Savak, Organização da Segurança Nacional do regime do Shah, foi aprovado nesse ano mesmo. Que tem muitos críticos sobre Savak. Por exemplo, violência que foi cometida pelo Savak, e também sobre os ativistas que foram levados à prisão e ficaram por anos, ou também tinha execução, que não foi execução em massa como o regime islâmico, mas tinha poucos casos. Mas outro problema que tinha nessas leis que os condenados ou, por exemplo, os casos foram encaminhados para o tribunal militar sempre. Mas não podemos fazer comparação entre o Savak e, por exemplo, a agência de inteligência, ou melhor falar, agência de inteligência do regime islâmico. Os números de mortos, a violência é muito maior do que o Savak. Casos eram muito poucos no regime do Shah. Por exemplo, menos de 100 execuções dentre anos que o Shah estava no poder no Irã. Mas imagina, no Irã, até hoje, podemos falar que entre 50 até 100 mil pessoas foram executadas. E tinham, por exemplo, nas valas em comuns, muitas pessoas sem nome, sem nada no início da Revolução. Muitas eram da esquerda.
Até hoje, família não sabe que exatamente onde foi enterrada a pessoa. Então, não tem comparação. Savak, agência de inteligência do Shah, é muito menos violento, 100.000 vezes menor do que a agência da inteligência do regime islâmico de hoje. Então, comparação exatamente como por valor de dólar, que subiu 20 mil. Esse também podemos dizer que era 100.000 vezes menos do que o regime atual. Fazer acrescento que ali estava falando, o Mohammad Reza Shah ficou 37 anos no poder no Irã antes de sair da revolução. Pelo professor Abbas Milani, que é professor de história do Stanford University, perguntaram para ele quantos morreram pelo regime do rei durante o mandato dele. Ele falou que não passou 3.000. Esse regime só em uma semana, até o momento, está falando que matou 20.000. Então, é outra coisa que Savak falou, uma coisa muito boa, que foi muito baixo, não tem comparação. É outra coisa, quem que foi preso por Savak? Olha hoje, quem foi? Foi Khomeini? Foi Rafsanjani? Foi esses generais do guarda revolucionários. Então isso prova que foram terroristas. Foi o diretor da prisão do Evin, ou Lajvardi. Quem que estava fazendo tortura nesse regime. Então isso prova quem que ele prendeu foi uma coisa justa, porque estavam terroristas. Naquela época estavam culpando, mas hoje isso comprova que ele prendeu bandidos. Então, só para acrescentar o que ele falou. E a outra pergunta, se vocês consideram que o príncipe herdeiro, né, o Shah Reza Pahlavi, seria a melhor opção nesse momento, e se uma democracia poderia fragmentar o Irã? Sim, eu acredito que ele pode. Uma coisa que ele falou sobre os princípios dele, que qualquer pessoa que colabora com ele, ele aceita, tem três princípios. União do país, então não vai separar nenhum metro do terra do país. Então, qualquer grupo que colabora com ele tem que acreditar nisso, união do país. O segundo, separação entre religião e o Estado, um Estado secular, tem que acreditar nisso. O terceiro, que é mais importante, é que o povo vai decidir qual vai ser o regime futuro do Irã. Não é ele. Até um jornalista queria fazer uma armadilha para ele. Falou, você defende monarquia ou república? Aí ele falou que eu sou também um como outro, vou votar o povo que vai decidir. Falou, não, você mesmo, porque queria ouvir. Se ele falou república, aí pessoas que apoiam ele, querem monarquia, vão atacar, você é um traidor. Se ele fala monarquia, a esquerda fala, olha, quer fazer ditadura. Aí ele perguntou uma coisa do jornalista, falou, eu vou perguntar para você, você prefere monarquia como a Arábia Saudita ou república como a França? O jornalista falou, claro, república como a França. Ele falou, tá bom, você prefere república como Síria, naquele época estava Assad, uma monarquia como a Inglaterra? Então o nome não importa. O que importa é respeito à democracia, a estrutura, o conteúdo. Aí o povo que vai decidir. Então, respeitando esses três princípios, eu acredito que vai fazer, vai para o lado da democracia. Você olhando o currículo dele, 47 anos, nenhuma vez ele falou uma coisa a favor da ditadura, que vai controlar o povo, sempre foi a favor da democracia. Aí algumas pessoas falam, mas quando que ele chegou no poder, pode mudar, como Khomeini mudou. Só que, qual é o argumento? Khomeini, ano antes da Revolução, falou que vai ter uma república como a França, vai ter direitos humanos. Mas você olhando o currículo dele, que a esquerda naquela época não olhou, 10 anos atrás, Khomeini publicou o livro de governo islâmico, que hoje eu falei, regime atual está em implementação parágrafo por parágrafo do livro dele. Quando que o rei do Irã fez aquela revolução branca que você mencionou, deu o direito de voto das mulheres, Khomeini foi contra. Aí como as mulheres naquela época, eu não entendo como defenderam Khomeini, que ele foi contra o direito de voto para mulheres. O rei do Irã deu o direito de tomar posse, jurar para qualquer livro sagrado. Não tem que ser necessariamente Alcorão, pode ser Evangelho, Torá. Khomeini foi contra isso, falou só tem que ser Corão.
No 1940 ou 39, uma pessoa religiosa publicou artigo numa revista que chama Parcham. Ele fez, acho que 27, 30 perguntas. Ele falou segredos de milhares de anos, não corta. Ele fez perguntas, falou religiosos. Ele foi religioso, foi afastado pela escola religiosa. Ele fez pergunta, falou, responde-me essas perguntas. Ele deu o endereço da revista, quem que mandou, a gente vai publicar. Até hoje ninguém respondeu. Khomeini, naquela época, ele não respondeu, ele fez negação. Falou, suas perguntas não valem, estão erradas. Então, quem que olha o currículo do Khomeini, olha só um ano atrás da Revolução, vai ver que o currículo é outra coisa, um ano atrás é outra coisa. Então, na verdade, o Khomeini não enganou. Olhando o currículo dele, ele executou. O príncipe herdeiro não tem isso. 47 anos está na mesma linha. Eu vou votar num presidente. Olha o programa dele. Se amanhã ele muda, eu não vou acreditar que vai mudar, porque ele deu um programa. Eu vou olhar o currículo do Lula, Bolsonaro, quem estou votando, que em 30 anos, o que fez? O príncipe herdeiro também é a mesma coisa. Se eu contratar uma pessoa na empresa, eu vou olhar o currículo dele e continuar assumindo que continua a mesma coisa. Então, olhando o currículo dele, olhando os princípios dele, ele leva para a democracia. E esse que você... Desculpa, uma coisa que ele perguntou foi que, por exemplo, vocês não têm medo que seu país seja fragmentado depois, por exemplo, dessa transição, podemos falar. Sim, existe esse medo, mas, sabe, eu acho que o povo do Irã também, etnias, são bem unidas, ninguém queria separar. Eu não acredito que... Todos se acham iranianos. Sim, todos são iranianos e não querem separação, por exemplo, entre região curda ou Baluchistan ou Khuzestan, que tem muitos árabes lá na região. Eu acredito que ninguém quer essa separação, o país não ser fragmentado, mas tem risco, por exemplo, de uma invasão que aconteceu entre o Iraque e Irã. Depois da Revolução Islâmica que aconteceu no Irã, o Iraque começou a atacar o Irã em 1980, que começou essa guerra, para, por exemplo, tirar alguns pedaços que queria juntar para o Iraque, que não conseguiu. Eu acho que dessa vez tem menos risco de fazer, porque o povo iraniano só quer tirar o regime islâmico do poder e vai ser mais unido do que antes. São muitos unidos. Hoje no Baluchistan, você vai ver gritos de protestos que estão defendendo do lado de Kurdistan, curdos. No norte falando do sul. De propósito, para falar, olha, não tem esse risco. Da minha cidade aqui, Mashhad, no nordeste, estão falando do sudeste do país, sudoeste do país, do outro lado. Então, todo mundo está unido. Então, esse risco, para mim, é zero. Esse que eu queria falar, você falou a diferença entre Khamenei e Khomeini, como é. Na verdade, Khomeini não tinha nenhuma consciência política. Khomeini, até quando que a gente cresceu, assim, estudamos, quando que a gente olhava palavras do Khamenei, até não falava direito persa. Ele não sabia falar, ele só falava árabe, ele sabia Khomeini. Sabia muito bem sobre Alcorão, sobre xiismo, tudo, mas ele não falava corretamente até persa. Infelizmente, outros idiomas deixa para lá. Então, a gente vai comparar, por exemplo, Khomeini com Shah, com Mohammad Reza Shah, e totalmente duas pessoas diferentes. Uma pessoa burro mesmo, Khomeini, Ayatollah, quem que não sabe o que significa Ayatollah, significa sinal de Deus. O nome deles é assim, né? Por isso a gente não pode falar acima das palavras dos Ayatollahs, porque eles são sinal de Deus na Terra. Então, se você fala acima das palavras deles, você fica a pena da morte. Mas a gente fala, ele foi um burro mesmo, mas quem que ajudou ele, a gente sabe muito bem, quem que ajudou ele para ficar no poder foi outros países de ocidental, que hoje em dia eles falam que o povo do Irã quer ser ocidentalização,
que é um pensamento muito superficial. Quem que foi mesmo ayatollahs que ficaram no poder. E hoje em dia podemos falar muito bem que Ali Khamenei sabe muito bem de política, porque quando que ficou no poder, na verdade foi de um teatro, né, também quando que ele ficou no poder quando Khomeini morreu, um circo que aconteceu. Ele ficou no poder, mas começou a criar essas redes de todo canto do mundo para apoiar o regime islâmico. Porque ele sabia que o povo não vai aguentar. Ele sabia que um povo vai levantar. Por isso ele criou tantos grupos terrorismo todo canto do mundo, fazendo ataques terroristas para dar assusto, para dar medo para todo mundo, que a gente tem isso. Até queria chegar para arma nuclear também, que é um medo para o mundo também, porque eu sempre falo, se um ditador mata o próprio povo deles, se chegar uma arma nuclear, o que vai fazer? Vai acabar com o mundo, né? Vai atacar, primeiro vai para Israel, com certeza, e depois todo mundo. Então, ninguém não vai poder fazer nada. Então, é um perigo mesmo. Ali Khamenei sabe muito bem o que está fazendo. Um ditador que estudou na Rússia, ele bem avançado sobre essas coisas. Então, muito bem, ele sabe o que está fazendo e não é igual ao Khomeini. Se Khomeini estava ainda, já a gente não tinha mais islamismo, com certeza. Mas Ali Khamenei já criou várias redes do mundo para apoiar ele. E acho que até a própria fraqueza dele está muito idoso também, né? Ele está com 86 anos, se eu não me engano, sim, né? Sim. 86 anos. Não faz mais tantas aparições em público, o discurso dele não morre. Passou tempo. Demora pra morrer, mas o ruim não quebra, né, cara? Eu acho que isso pode até contribuir para as manifestações, né? Porque talvez a população iraniana sinta que uma eventual morte do Ali Khamenei ou uma fraqueza da saúde, uma debilidade de saúde dele seja um momento de troca de poder, né? Espero que ele não morra assim. Espero que ele não morra tão fácil, primeira. Eu espero que ele fica viva e fica um lugar. Eu vou falar sobre meu sonho que eu tenho por ele, porque ele é um ditador que matou, executou pessoas inocentes, crianças, mulheres grávidas. Nessa manifestação aconteceu coisas absurdas, até a gente não pode mostrar, a gente não pode compartilhar. Eles pegaram mulheres grávidas, tiraram bebê dentro da barriga da mulher. Eles estão fazendo coisas que até não dá para falar, não dá para acreditar. Esse momento, eu estou falando sobre esses 7 dias, agora, de 2026. Estamos no século 21, com tudo tecnologia, um país que está bloqueado, sem internet, sem notícia, sem ligação, sem energia, e estão fazendo genocídio. Matando crianças, tirando o bebê na barriga da grávida, tirando órgãos do corpo, órgãos do corpo das manifestantes. Nossa. Esses são absurdos, essas coisas. Eu não sei o que está fazendo, direitos humanos, o que estão fazendo. Exatamente, deixa eu falar uma coisa, que é o Conselho de Direitos Humanos, que o Brasil também é um dos integrantes, nem condenou esse genocídio. Pois eu ia falar. E a posição do Brasil, Marcelo, como que tem sido? O Brasil ele demorou, né, demorou para postar nota e fala que ele, segundo o Brasil, ele lamenta as mortes que vêm acontecendo, mas pede pela autodeterminação do povo iraniano. Ou seja, nenhuma potência estrangeira deve intervir no Irã, e o Irã que tem que definir os próprios destinos. Mas o Conselho de Direitos Humanos da ONU também, que o Brasil também se posicionou, nem condenou, também foi a favor do regime islâmico para não trazer o caso para Conselho de Segurança, sabe? São dois pesos, duas medidas, né? Em situações diferentes, o Brasil se posiciona diferente, né? Exato. E eu imagino que seja... Na Palestina, na questão da Rússia, você vê que não tem um padrão, né? Agora, essa que é a coisa Venezuela. que o Brasil falou, claro, com certeza, nenhum povo gosta de intervenção de outro país numa situação normal. Eu também não gosto, se fosse uma situação normal, vai ter intervenção. Mas Irã não está numa situação normal
Por 3 motivos eu falo que tem que ter intervenção. Que o povo está sem arma nenhuma, outro lado está totalmente armado, então não é uma luta justa. Outro que o governo do Brasil, eu vi que o presidente falou, tem que respeitar a soberania do país. Não é possível que eu já ganhei a corrida e você ainda não se inscreve, deixou o like e comentou. Que lerdão!